A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos, de volta para mais um estudo bíblico, mais uma parte da Palavra de Deus. Nós vamos nessa tarde meditar convosco sobre as duas testemunhas do livro de Apocalipse, do capítulo 11, que vai do versículo 1 até o 13. As duas testemunhas. É o tema desse vídeo que nós vamos compartilhar convosco. Nós observa no começo, no versículo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 11, do 1 ao 2, que deixa claro para a gente que o templo da época da grande tribulação vai estar pronto, vai estar funcionando. O que indica que isso será nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, o surgimento desses dois personagens. A partir do versículo 3 e 5 é que já aparece essa questão das duas testemunhas. Veja, e darei poder às minhas duas testemunhas. Eu gostaria de chamar a atenção para você por essa observação do capítulo 11, versículo 3. Nós estamos meditando sobre a questão das duas testemunhas, vamos dizer, eu darei poder às minhas duas testemunhas. Observa, se ele fosse se referir a alguém do passado, que ele já tinha dado esse poder, ele falou, vou trazer de volta as minhas duas testemunhas, vou chamar e trazer a evidência de novo. Não, ele disse, eu vou dar poder às minhas duas testemunhas. E essas duas testemunhas que surgirão nesse tempo, que profetizarão durante 1265 dias, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, segundo o entendimento dos pré-tribulacionistas, que é o grupo, que é a corrente teológica que mais tem sustentação na palavra de Deus e respaldo para todos os eventos escatológicos, para todas as doutrinas bíblicas no sentido escatológico, é essa corrente teológica pré-tribulacionista. Veja bem, elas profetizam durante a primeira metade da grande tribulação. Esses são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Não é o Novo Testamento, como alguém costuma dizer que é algo, digamos assim, é a Bíblia, é o Novo e o Velho Testamento. Não, isso não é isso. Veja que é personagem, pessoas, diz eu dou poder, eles vão estar vestidos de veste, de pano de saco. Então não tem nada a ver com questão de Antigo e de Novo Testamento, não tem nada a ver com muitas coisas que alguém coloca do passado. Até porque nós observamos isso, as suas qualidades é de pessoas, homens, realmente sendo usados por Deus para uma tarefa de Deus. Veja, também não é a igreja, não é a igreja. Alguém poderia dizer que seria a igreja, mas se fosse igreja, seria duas igrejas. E nesse caso, alguém, a igreja é fiel e a igreja apostata. Não, porque o Senhor dizendo que as duas é testemunha dele. E se as duas são testemunha dele, não poderia a igreja apóstata, que está na apostasia, não pode estar no mesmo pé de igualdade que a igreja fiel do Senhor Jesus. Então descarta mais essa possibilidade que alguns desavisados têm por aí afora sobre isso. Não é. Então, são pessoas, alguém poderia dizer igreja, por citando Apocalipse 1 e 20, que é onde fala de castiçais, que na interpretação tanto das estrelas como dos castiçais, os castiçais seriam as igrejas. Mas aqui não. Veja bem, e se alguém lhes quiser fazer algum mal, sai fogo da boca desses profetas para consumir os seus inimigos, e importa que assim seja morto. Eu só gostaria que enquanto eu estivesse fazendo essa narrativa, já falando tudo que tem que falar, é que nessa parte de fogo, alguém acredita que seria Elias, porque Elias foi o homem que orou e desceu fogo do céu, consumiu 100 homens, de 50, depois mais 50, e o outro grupo de 50 milhões não foi queimado. Mas, gente, Deus tem poder para levantar qualquer homem que ele quiser e usar como usou Elias, ou até muito mais na sua presença. O poder de Deus, veja bem, não foi só o único Elias, mas Elias, sabe, Deus pode usar tantos quantos queira. A própria Bíblia diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões.
sujeito às mesmas passões, e orou para não chover, e não choveu. Se Deus quiser usar qualquer um para orar, para cair fogo, para orar, para fazer chover, ele faz. É uma questão de Deus, não é uma questão do homem, eu quero fazer isso. Não, é uma questão de Deus querer usar alguém para isso. Então, veja bem, quando alguém diz que é Elias e que é Moisés, é por causa das coisas. Elias diz que desceu fogo, Moisés fez as águas se tornar em sangue. Mas será que Deus não poderia usar outros homens com a mesma autoridade e mesmo poder? A administração, ou os acontecimentos, os eventos, as maravilhas que as duas testemunhas fazem, se encaixa com a decisão do passado. Mas a questão é que é presente, senhor. Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de sempre, será Deus. Os homens passaram, mas Deus diz, não, vou dar poder às minhas duas testemunhas, eu vou dar poder. Ainda não tinha dado, na época que chegar o momento, eu vou dar poder para elas. Prossegue o texto, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos seus dias, tem poder sobre as águas para que se converta em sangue, para ferir tantas e quantas vezes quiserem, e quando acabar o seu testemunho. É nesse particular, prezados, que alguns, gente boa, pessoas de renome, acabam cometendo esse erro de querer dizer que é Moisés, que é Elias, mas aonde tem alguma ligação, algum sintoma com isso? O Elias que era para vir, o próprio Jesus disse que aquele era João Batista, que foi um profeta que até na roupa se parecia com o vestuário de João. Autoridade, ousadia também. Não tem promessa em lugar nenhum que Moisés ia voltar. Muito menos Enoque. Não tem. Só por causa desses sinais, dos milagres que acontecem, que é parecido com o dele, não quer dizer jeito. Por exemplo, Eliseu teve um ministério muito, muito parecido com o de Elias. Mas não significa que ele era Elias. Ele era Eliseu. Um ministério parecido, mas não era. Elias era Elias e Eliseu era Eliseu. Isso é mais uma prova de que Deus pode fazer isso. Levantar outros homens com poder e autoridade, como levantou Moisés. Levantar outras pessoas com poder e autoridade, como levantou Elias. O poder é dele. É dele que vem o poder, a autoridade. É dele. Ele dá para quem quer, a hora que quer, como quer. Prosseguindo o texto. Quando terminar o seu ministério, a besta que sobe do abismo, então faz guerra contra eles e vence. Mata as duas testemunhas. A besta que sobe do abismo, quando chegar ao final do seu ministério. Eles têm tempo para começar e tempo para terminar. Deus é um Deus de ordem. Tudo no seu tempo. Antes do tempo, nada acontecerá. Deus não é um Deus desorganizado. Deus é um Deus de ordem. Cada coisa em seu lugar, no seu devido tempo. Atentamos para isso. Então, eles serão mortos. Mortos. E aí a Bíblia começa dizendo que na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Se fosse só por isso, não conseguiríamos distinguir aonde seria essa cidade que eles morreriam. Mas quando segue o texto diz, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Aí sim, aí deixa claro na profecia bíblica, apesar de que não fala o nome, mas todo mundo sabe que o nosso Senhor foi crucificado, foi lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Então, esse acontecimento será em Jerusalém, no dia que eles morrerem, vão estar exatamente numa praça daquela cidade. Vai ser ali o final, a guerra com o inimigo, a besta que sobe do abismo, vence eles naquele momento. Então, prosseguindo aqui, quando nós observamos que, deixa-me ver, eles morrem, passa os determinados dias, que é os 3 dias ali, né? Eles permanecem ali, várias pessoas vão ver, vão assistir hoje com esse negócio da tecnologia, certamente vão estar vendo vídeo, áudio, alguém filmando em tempo real os 2 corpos jogados lá. E agora, no final dos 3 dias e meio, então acontece que uma voz chama eles. Chama ele, não permitir que os seus corpos sejam sepultados. E os que habitam na terra regozijar-se sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns para os outros, fazendo festa. Porque aqueles homens, como enviados de Deus, eles perturbaram os pecadores com mensagens duras.
certamente querendo o arrependimento, querendo a convenção, a mudança de vida, porque essa é a vontade de Deus. Até se você olhar na questão das pragas, das taças, de tudo, em tudo isso, de volta e meia, e os homens não se arrependeram. Essas coisas têm uma intenção, é que os homens se arrependam. Sempre foi, desde o começo, desde o princípio, a intenção de Deus, mesmo na época da graça, a qual nós estamos vivendo. A intenção de Deus era que o homem arrependa. João Batista começou pregando isso, Jesus começou pregando isso, Pedro pregando isso, Paulo pregando isso no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Arrependimento é algo fundamental para uma convenção genuína e verdadeira, para que alguém possa alcançar a vida eterna. No final, então, dos 3 dias e meio, ouve-se uma voz do céu chamando eles. O Espírito de Deus vem sobre a vida deles, eles ressuscitam e sobem para o céu, ressuscitados para o céu, subiram para o céu. Essa ressurreição não é uma ressurreição igual a ressurreição de Lázaro. Se a ressurreição de Lázaro ressuscitou e ficou entro, mas ele ressuscita e sobe. Isso certamente com um corpo glorioso, igual os do que já ressuscitaram 3 anos e meio antes, no dia do arrebatamento. Veja, então, quando isso acontece um terremoto, e nesse terremoto morrem 7.000 pessoas, e da 10ª parte da cidade de Jerusalém é destruída, e cai um grande temor e tremor sobre o povo. Encerra-se aqui a fala sobre as 2 testemunhas. Mas se você me perguntasse aí, e quem são elas? Eu seria honesto para te dizer, eu não sei. Eu só sei o que elas vão fazer e o que vai acontecer no ministério delas. Mas dizer quem elas são, as Escrituras não me dá respaldo. E eu não vou além. Não posso omitir, mas não posso ir além das Escrituras. É isso que elas dizem sobre essas 2 testemunhas. E como eu não vou estar aqui no dia que elas aparecer, se você tiver num subir no arrebatamento, talvez conhecerão quem é elas. Mas eu espero isso para você não. Eu espero que você se apronta para nós subirmos o dia do arrebatamento e já com o corpo glorificado vamos conhecer e saber e vamos cumprimentar lá no céu com essas 2 testemunhas. Que Deus em Cristo abençoe. Maranata, ora vem Senhor Jesus para o nosso arrebatamento. Eu creio assim. E você? Espero o Senhor. Ele vai voltar em breve. Até a próxima. Pai do Senhor para todos.